Bom dia aqui nos Estados Unidos, claro está. Aqui nos Estados Unidos agora são 8h30 da manhã, nós mudamos o tempo, portanto no hemisfério norte muda-se as horas, quando chega o inverno atrasa-se uma hora. Nós começávamos geralmente às 9h30, hora local, começamos agora às 8h30, hora local, mas claro está, para os ouvintes que estão em África nada muda, continua tudo na mesma. Nós é que temos que acordar. Bem, mudou o relógio, não mudou o tempo, bem, mas isso é complicado. De qualquer maneira, portanto, eu estou aqui mais uma vez, já sexta-feira, como de costume, para falar convosco. E hoje, claro está, a grande notícia são as eleições americanas, eleições na terça-feira, eleições presidenciais, legislativas e também para governadores. Eu vou começar, como sempre, por dar aqui uma vista de olhos pelos jornais, já tenho aqui os jornais de hoje, e vamos começar com o Washington Post. O Washington Post tem aqui a primeira página, como podem ver, está aqui bem claro. Biden vê ganhos na via. Biden vê ganhos à medida que a via torna-se mais clara. E nós já vamos falar disso porquê. Depois tem aqui, portanto, duas notícias. Uma sobre Biden, declarações de Biden e Trump, e outra sobre como esperar uma série de ações em tribunal por parte da campanha de Donald Trump, que parece estar a caminho da derrota. Portanto, aqui assinala que já sofreu duas derrotas judiciais. A assinalar também que esta sexta-feira o Washington Post traz um suplemento especial sobre as eleições. Portanto, um suplemento especial com fotografias e muitas reportagens sobre as eleições. Quanto ao New York Times, eu tenho aqui a primeira página do New York Times, está aqui, mais ou menos a mesma coisa. Biden acrescenta votos em 3 estados e apela à paciência na contagem. Depois, em subtítulo, Trump faz afirmações sem base sobre possibilidade de fraude. Há aqui uma peça interessante que é sobre a Califórnia, que é um estado maioritariamente democrático e em que os democratas sofreram algumas derrotas em referendos. Nós já vamos falar disso mais adiante, porque é um pormenor curioso destas eleições. Portanto, isso na primeira página do do New York Times, com fotografias de uma manifestação de apoiantes de Trump e uma manifestação de apoiantes de Biden. Portanto, isso na primeira meia hora. Já vamos falar, claro está, das eleições. Mas antes de ir a isso, eu tenho aqui já tenho aqui muitos ouvintes. Temos Hermenegildo dos Santos Firminos, ligado a partir de Moçambique. Tenho a Sandra Helena, a partir de Cambridge, Cambridge, na Grã-Bretanha. Tenho o Graciano da Costa Costa, ligado de Angola. Celestina Silva, boa tarde, não sei onde está. Cambango Fernandes, desde Luanda, graças e paz. Seidal Metil, em Climane. António Almeida, bom dia português. Tenho o Léo, como sempre, que diz que as eleições estadunidenses estão maninho intensas. Muito bem. E tenho aqui o Alcino Silva, Nick Alex. Investiguem a vida indigna do povo angolano. Ora bem. Isaté Jacobo, ligado a Moçambique, e a Sandra Helena em Cambridge, Moçambique. Já sabia que a Sandra Helena estava em Cambridge, grande rival de Oxford. Muito bem. Então, eu vou continuar aqui com as páginas do jornal. Vamos continuar aqui com o Washington Post. Temos a secção de metro, a secção metropolitana. Depois temos a secção de estilo e temos também a secção do fim de semana. Portanto, é um suplemento de fim de semana que nos fala sobre cinema, sítios a visitar, enfim, aqui sobre restaurantes que, devido à chegada do inverno, à chegada do outono, estão a fazer sítios ao ar livre, mas onde se pode estar abrigado do frio. É interessante. Bem, e agora vamos às notícias. Vamos ver o que é que se passa nas eleições, porque essa é a grande notícia. E eu vou começar, portanto, aqui, vá lá, por ler esta notícia, depois vamos falar um pouco do que é que se fala. Tenho também aqui da Costa António, que está na Zâmbia, Jonas Albino em Moçambique e o Alexandre Indina, a partir da Guiné-Bissau.
Muito bem. Vamos começar com as notícias, entanto. O candidato democrata Joe Biden parece estar mais próximo de poder reivindicar a vitória nas eleições presidenciais americanas, com a contagem dos votos a indicar que ele ultrapassou o presidente Trump no estado da Geórgia e está agora prestes a fazer o mesmo na Pensilvânia. Biden comanda atualmente a corrida para alcançar os 270 votos necessários no colégio eleitoral, com 253 votos já garantidos contra 214 de Donald Trump. A contagem dos votos prossegue em 4 estados que vão decidir as eleições, nomeadamente Arizona e Nevada, onde Biden comanda, Pensilvânia, onde a vantagem de Trump estava esta manhã reduzida para 18 mil votos, e Geórgia, onde Biden comandava esta manhã com 917 votos. No sistema eleitoral americano, o vencedor de eleição em cada estado recebe os votos de todos os delegados desse estado ao colégio eleitoral, exceto em 2 estados, nomeadamente Maine e Nebraska. Ontem, o presidente Trump acusou os democratas de estarem envolvidos numa fraude maciça e irregularidades para impedi-lo de vencer as eleições. Não deu qualquer prova disso, contudo. Por seu turno, Joe Biden apelou à paciência, afirmando ser necessário deixar que todos os estados anunciem os resultados. Biden disse que todos os votos devem ser contados, afirmando que o país atravessa dias de incerteza, mas acrescentou que a democracia, às vezes, é confusa. É verdade. Biden, na verdade, não precisa de vencer a Pensilvânia ou a Geórgia, estados que são essenciais para Trump. Se mantiver a vantagem no Arizona, com 11 delegados, e vencer no Nevada com 6, alcança os 270 delegados. Trump, por outro lado, precisa de vencer a Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte e ainda o Nevada ou o Arizona. A maior parte dos votos a serem contados são votos enviados pelo correio, que a campanha de Biden encorajou, enquanto Trump opôs-se a isso. E isso está a custar-lhe caro agora. Trump ontem, portanto, disse que se haver irregularidades na contagem desses votos, afirmando a entidades oficiais proibirem observadores da sua campanha de verificarem os votos, acrescentando que tudo poderá terminar no sistema, no Tribunal Supremo. Vamos então falar um pouco do que é que se passa nas eleições e eu vou mostrar aqui aos ouvintes o mapa eleitoral. Este é o mapa eleitoral. Encarnado são os estados ganhos por Trump. Em azul são os estados ganhos por Biden. E depois temos aqui estados cinzentos. Temos aqui, portanto, a Geórgia, a Pensilvânia, a Carolina do Norte, depois aqui Nevada e Arizona. São estados ainda por decidir. Portanto, o que se passa, como eu já expliquei, é que no sistema eleitoral americano é um sistema complicado. Há um colégio eleitoral. Os estados, todos os estados, enviam delegados a esse colégio eleitoral, onde são precisos 270 votos para ser sagrado vencedor. Neste momento, como dissemos, Biden tem 253 votos e Trump tem 214. E eu vou ver então aqui o que é que se passa na presidência e vamos ao estado da Geórgia. A Geórgia é um estado que tem, portanto, 16 votos e neste momento está praticamente empatado. Joe Biden tem 49,4, Donald Trump tem 49,4. Na verdade, na Geórgia, Biden comanda com apenas, nem chega a 1000 votos, cerca de 900 votos. Portanto, estatisticamente empatado. Na Carolina do Norte, Trump comanda com 50,1 contra 48,7. Aqui tem 15 votos em jogo. Na Pensilvânia, 20 votos em jogo e Trump comanda com 49,6 contra 49,3. É tudo muito, muito renhido. No Nevada, há 6 votos em jogo. Joe Biden comanda com menos de 1%. No Arizona, há 11 votos em jogo. Joe Biden comanda com, portanto, cerca de 1,5% de eleitores. Portanto, há algumas estações de televisão que já deram a vitória a Biden no estado do Arizona com 11 votos. Se isso é verdade, então Joe Biden faltam-lhe apenas 6 votos eleitorais
para vencer. O que significa que se vencer, por exemplo, no Nevada, com 6 votos, ganha. Ou se vencer num dos outros estados, Geórgia, Carolina do Norte e Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, qualquer desses estados dá-lhe a vitória também, mas, portanto, como eu disse, se ele já venceu no Arizona, basta-lhe vencer o Nevada com 6 votos eleitorais. Portanto, a via para Biden vencer está muito mais próxima do que para Trump, que precisa de vencer a Geórgia, a Carolina do Norte e a Pensilvânia, e depois talvez mesmo mais um estado, o Nevada, por exemplo. Portanto, tudo muito complicado para Donald Trump. O que vai suceder, sem dúvida, é que vai haver muitas lutas em tribunal. A campanha de Trump está a alegar que em certos lugares a contagem de votos, destes votos que foram enviados pelo correio, não estão a poder observar esses votos. Portanto, há aqui que explicar também uma coisa, é que, portanto, os votos, a razão porque há tanto atraso este ano na contagem dos votos é devido aos votos enviados pelo correio. Devido ao coronavírus, portanto, foi as campanhas eleitorais, a campanha de Biden encorajou as pessoas a enviarem votos pelo correio. São votos que foram enviados, vêm num envelope especial, são selados, etc. Tem que ter uma assinatura confirmada. Mas a esmagadora maioria desses votos são da campanha de Biden. E porquê? Porque Biden encorajou esses votos, Trump não encorajou. Pelo contrário, desencorajou as pessoas a votarem pelo correio. E isso agora está a ter esses resultados. Portanto, o que se passa é que em alguns estados, como por exemplo a Pensilvânia e a Geórgia, a contagem dos votos que chegaram pelo correio só começou depois do dia 3. Portanto, começou depois de se fazer a contagem dos votos normais, digamos assim, começou a contagem dos votos que chegaram pelo correio. E isso, claro está, a razão do atraso. Noutros estados, como por exemplo na Virgínia, a contagem dos votos chegados pelo correio começou à medida que iam chegando. Portanto, outra das questões que é levantada é que os votos tinham que ter chegado às assembleias de votos até ao dia 3, mas mesmo assim só começaram a ser contados depois. Portanto, complicado, mas neste momento tudo indica que Biden tem o caminho aberto para a vitória. Outra questão a trazer aqui, contudo, é que o grande derrotado destas eleições são as sondagens. As sondagens indicavam uma vitória clara para Joe Biden, o que não está a acontecer. Como nós já vimos, as vantagens nestes estados, se acontecerem, são mínimas. Mesmo no Arizona é uma vantagem de 1,5%. No Nevada, neste momento, é 0,9%. Na Geórgia é um empate estatístico. Na Carolina do Norte é Trump que está à frente, mas por uma margem de 1, poucos por cento. Na Pensilvânia é Donald Trump com menos de 0,3%. Portanto, tudo muito renhido, mesmo em Michigan e no Wisconsin. Michigan, estados que Trump ganhou nas últimas eleições. Michigan, Biden ganhou com pouco mais de 2% de voto. O Wisconsin ganhou com 0,7% dos votos. Portanto, tudo muito renhido, e as sondagens indicavam o que o Partido Democrata chamava de uma onda azul. Azul é a cor do Partido Democrata e, portanto, essa onda azul não aconteceu. Pelo contrário, o que é interessante é que os democratas esperavam aumentar a vantagem que tinham na Câmara dos Representantes. Isso não vai acontecer. Pelo contrário, os republicanos parece que já ganharam lugares, portanto, na Câmara dos Representantes, embora os democratas irão manter o controle, mas a sua maioria vai ser reduzida. O Senado ainda está muito apertado. É de prever, talvez, que os republicanos mantenham a sua vantagem, mas com uma vantagem reduzida, talvez 51 contra 49, mas aqui talvez os democratas ainda tenham uma chance de ganhar controle do Senado, o que será muito, muito bom para os democratas, porque na Geórgia, a nível onde está-se a decidir quem vai, na verdade, controlar
o Senado, a vantagem dos republicanos é muito, muito pequena e, portanto, talvez tenha que ser a uma segunda volta, porque na Geórgia, se um candidato vence uma eleição para a Câmara ou para o Senado com menos de 50%, tem que ser a uma segunda volta. Portanto, pode ser que na Geórgia, para saber quem vai controlar o Senado, tenhamos que esperar até janeiro, porque é em janeiro que se realiza a segunda volta. Portanto, tudo muito renhido. Também a assinalar que na Califórnia, e eu fiz aqui referência a esse artigo do New York Times, que dizia que, portanto, na Califórnia, que é um Estado democrata, houve, vá lá, o eleitorado rejeitou em referendo várias propostas do Partido Democrata. Rejeitou, por exemplo, a reintrodução da chamada ação afirmativa nos contratos de governo, portanto, a ação afirmativa, aquilo que muitos chamam de discriminação positiva, dar preferência a certas raças. Rejeitaram também aumento de impostos para pagar pela educação, como proposto pelo Partido Democrata. Portanto, é uma eleição interessante, embora haja ainda a possibilidade do Partido Democrático acabar por controlar a Câmara dos Representantes e o Senado e a Presidência. De qualquer maneira, o que os resultados eleitorais indicam é que está tudo muito, muito renhido e, portanto, não vai ser fácil governar. De qualquer maneira, deixemos as eleições, vamos para outras notícias. Vamos falar de Cabo Verde, que, segundo o relatório Doing Business 2020 do Banco Mundial, é o país africano de língua portuguesa onde é mais fácil estabelecer e operar um negócio. A construção dos rankings leva em consideração a avaliação de 10 indicadores, nomeadamente facilidade para a abertura de empresas, licença para construção, tempo médio para obtenção de energia elétrica, registro de propriedade, obtenção de crédito, proteção aos investidores, negociação, portanto, facilidade de exportar e importar, pagamento de impostos, execução de contratos e resolução de insolvências. Cabo Verde aparece na posição 137, seguido de muito perto por Moçambique no lugar 138. São Tomé e Príncipe ocupa a posição 170, Angola 172, a Guiné-Bissau ocupa a posição 174. O pior país do mundo para se estabelecer e operar um negócio é Somália. O melhor? Não é os Estados Unidos, é a Nova Zelândia. Os Estados Unidos ocupam o 6º lugar, atrás da Nova Zelândia, Singapura, Hong Kong, Dinamarca e Coreia do Sul. Portanto, quem quer fazer negócios nos Palopes, o melhor país é Cabo Verde, depois é Moçambique. Entretanto, o ministro da Economia da Guiné-Bissau, Vítor Mandinga, demitiu-se do cargo por considerar que foi esvaziada as suas competências orgânicas com a nomeação de um vice-primeiro-ministro, Soares Sambu. Soares Sambu passa a coordenar também a área económica e Vítor Mandinga diz que os poderes de decisão e a cadeia de comando das ações governativas do Ministro da Economia ficaram alteradas, facto que se traduzirá na prática no esvaziar das minhas competências orgânicas, e ele disse também que noticiou que há grandes divergências entre ele e o novo vice-primeiro-ministro sobre reformas e medidas económicas. Um bocadinho de café para alimentar aqui a garganta. Vamos mais ouvintes, muita gente. Vamos aqui começar. Há muita gente hoje. Bem, vamos ver, eu não posso ler aqui todas, mas vamos aqui. Alexandre Indina está na Guiné-Bissau, Joaquim Taguirei é o Joaquim Boaventura, de Moçambique. Alfredo Canhimbo está no Ambo, em Angola. Mamadou Ked, a partir de Cabo Verde, sítio bom para fazer negócios, segundo o Banco Mundial. Bajeba Camará, Força Biden. Joana Zacarias Benjamin, muito boa tarde, Voz da América, sempre atento ao vosso programa a partir de Manica, ali no centro de Moçambique, faz fronteira com o Zimbábue. Melanie Coimbra, João Santa Rita, força aí, estamos juntos. Salomão Pinge, boa tarde, João Santa Rita, a partir de Luanda, Angola, a acompanhar as notícias sobre o meu país e o resto do mundo. Muito ansioso com o desfecho das eleições americanas, vou pôr aqui mais, que ganha a vontade dos americanos.
Nelito Yambi, Angola, estou a seguir o noticiário. Lourdes Lopes, estou a ver as notícias. Bosna Tonhá, boa a partir de Dakar, no Senegal. Próxima semana, bom jogo de futebol. Senegal, Guiné-Bissau. Queria saber sobre a situação de negociações para as explorações de petróleo entre a Guiné e o Senegal. Já vou ver se encontro alguma coisa sobre isso. Alfredo Canhimbo, seguindo a Voz da América através da UAMBO, Bartolomeu Ngumbe, a partir de Angola, JP Nines, bom trabalho, e ele manda um like. Jonas Eurico, muito boa tarde. Celestina Silva, estou a favor do Biden. Joana Eurico, a partir de Londres. Ivo Brito, em Hartford. Connecticut, não é? Amigo Brito, isso é em Connecticut, é aqui nos Estados Unidos. Ramiro Mendes, boa noite, irmãos. Estamos juntos na Guiné-Bissau. Manuel Della Zade, Sónia Fernandes, Vasco Nadum, enfim, muita gente. José Augusto a partir de Luanda. Vamos continuar com as notícias, vamos falar. Deixa eu ver se eu encontro aqui, entretanto, alguma notícia sobre Guiné-Bissau e o Senegal para aquele ouvinte, sobre as negociações de petróleo. É algo que interessa, sem dúvida. Eu vi isso realmente outro dia e gostava de saber também o que é que se passa. Não tenho assim nada aqui. Ora, deixa cá ver. Tenho aqui uma notícia, mas esta já é um pouco atrasada, creio eu. É de há 8 dias, portanto, já não dá. Já não dá. De qualquer maneira, amigo, continue em sintonia connosco. Logo que soubermos mais notícias, nós vamos dar. Sebastião Domingos Simões, bom dia, companheiro. Já estou ligado ao programa a partir de Lisboa. Boa sexta-feira abençoada. Bem, eu estava a falar do primeiro-ministro da Etiópia, que é o Abiy Ahmed. Disse hoje que as operações militares no norte do país têm o que chamou de objetivos claros, limitados e alcançáveis. Isto depois do secretário-geral da ONU, António Guterres, ter manifestado profundo alarme sobre os combates na região de Tigray. O governo etíope está a mobilizar tropas através do país e a enviá-las para Tigray, na sequência de 2 dias de confrontos entre forças governamentais e essa facção étnica que liderou a coligação governamental durante décadas. O primeiro-ministro disse que as operações visam restaurar o primado da lei, a ordem constitucional e proteger os direitos dos etíopes. A Frente Popular de Libertação de Tigray foi a força dominante da coligação governamental até Abiy, do grupo étnico Oromo, ter assumido o poder, tendo depois anunciado planos para transformar a coligação num partido. A Frente Popular de Libertação de Tigray recusou. A administração da região começaram confrontos. A administração da região disse estar bem equipada para fazer face a ataques de qualquer parte de onde venha. O governo da Áustria anunciou que vai encerrar o que descreveu de mesquitas radicais na sequência do ataque terrorista islâmico de segunda-feira em Viena, em que morreram 4 pessoas. Mais pormenores serão anunciados ainda hoje. Deve estar a acontecer agora uma conferência de imprensa em Viena, em que o governo austríaco está a anunciar o encerramento de algumas mesquitas. Agora, uma má notícia. A Rússia anunciou que se registaram hoje 20.582 novos casos de infecções de coronavírus. É um número diário recorde. A Rússia tem um total de 1.700.000 casos de infecções. Estados Unidos, Índia e Brasil têm mais casos. Os Estados Unidos registaram ontem um número recorde de casos de Covid desde o começo da pandemia, 117.000 novas infecções. A maior parte são nas zonas centrais e ocidentais do país. Ainda bem, não são aqui. Os Estados Unidos já registaram um total de 9.600.000 casos. Os países europeus estão a fazer face a uma crescente segunda onda de infecções. Na Inglaterra iniciou-se um período de 4 semanas de confinamento na greve. Na Grécia começa amanhã também um período de 3 semanas de confinamento. Bem, nós estamos quase a chegar ao fim. De qualquer maneira, eu vou mais uma vez recapitular o que é que se passa nas eleições americanas. Vamos ver o que é que se passa na contagem dos votos. Portanto, a maior parte dos sítios ou das organizações que seguem as eleições dão uma vantagem ao presidente Trump de 253 delegados contra 214 de Trump, mas a cadeia de televisão Fox dá essa vantagem maior, dá uma vantagem de
256 lugares a Biden. Portanto, desculpem, dá uma vantagem, ora deixem cá ver, de 264 votos a Biden e 214 a Trump. De qualquer maneira, o que isto é verdade é, se for esta contagem conta 264 lugares, a Trump faltam-lhe apenas 6 lugares, 6 votos para ganhar. Basta-lhe ganhar, por exemplo, no Nevada, com 6 votos, alcança, ou na Geórgia, ou na Carolina do Norte, ou na Pensilvânia. Para Trump está tudo mais difícil. Ele precisa de ganhar a Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia e mais um estado, o Nevada. Portanto, tudo mais difícil para Donald Trump. Na Câmara dos Representantes, os democratas deverão manter a sua vantagem, mas com uma maioria reduzida. Os republicanos ganharam lugares na Câmara dos Representantes. No Senado está tudo ainda por decidir, favorável aos republicanos, mas está tudo muito renhido, pelo que terá que ser decidido só em janeiro, quando houver uma segunda volta na Geórgia. Vamos a ver. Portanto, é esta a situação das eleições americanas, muito tensas. Porque é que há este atraso? Todo o atraso nas contagens nestes estados, que só começaram a contar os votos que vieram pelo correio depois de terça-feira. Portanto, daí o atraso nas contagens. Vamos ver agora o que está a bater nas redes sociais. A Mayra mandou-me há um bocadinho o que é que está a bater nas redes sociais. E ela diz: João, hoje é só política. Naturalmente que no Twitter o rei do trending é a política, mais exatamente as eleições americanas, tudo à espera pelos resultados. No Facebook, uma das publicações mais populares é do presidente Trump, que em letras garrafais escreveu: qualquer voto que chegue depois do dia da eleição não será contado. Isso não é bem verdade. Donald Trump refere-se aos votos pelo correio, que são legais nos Estados Unidos e que, embora possam ter sido enviados e carimbados até 3 de novembro, ele não quer que sejam contados. No Google, o nome de John Lewis é o segundo conjunto de palavras mais pesquisadas hoje, com mais de 20 mil pesquisas. John Lewis, um legislador negro que lutou pelo movimento das liberdades e igualdades civis nos Estados Unidos, morreu este ano. Era um bom homem, que passou, portanto, a sua vida sempre a lutar pelos direitos cívicos. Passou mal, depois foi eleito representante para a Câmara dos Representantes. Foi um bom legislador. Eu pessoalmente gostava muito dele. Às vezes podia não concordar com coisas que ele dizia, mas gostava muito dele como pessoa. Portanto, estamos a chegar mesmo ao fim. Eu quero ainda mencionar aqui o desporto, dizer que este fim de semana 2 jogos grandes a seguir. Na Alemanha, Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique, os 2 primeiros do campeonato. Bayern de Munique imparável, Borussia Dortmund. Estão os 2 em primeiro, claro está, ambos com 15 pontos. Na Inglaterra, o grande jogo é no domingo. Manchester City, Liverpool. Quem gosta de futebol é seguir. Portanto, amigos ouvintes, para vocês é continuarem a seguir nas redes sociais as eleições americanas, seguir este mapa. Este mapa é importante. Portanto, temos aqui Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, estados ainda em luta, e depois temos aqui Nevada e Arizona, estados ainda em luta. Há quem deu o Arizona a Joe Biden, portanto, estados encarnados foram os ganhos por Donald Trump, os azuis por Joe Biden. Continuem, portanto, a seguir as eleições. Eu quero aqui Celestina Silva, Ramiro Mendes Ramiro, boa tarde, irmão. José Augusto, boa tarde, irmãos. Estou ansioso pelo desfecho das eleições americanas. Será que Trump terá um segundo mandato ou Biden será o vencedor? Já falámos sobre isso. Paulo Ferraz, a partir do Quando Azul. Muito bem. Portanto, obrigado àqueles todos que nos seguiram. Lembrem-se, nós estamos aqui todos os dias, a esta hora, com o nosso Washington Fora de Horas, para dar as últimas notícias. E, claro está, continuamos também nas redes sociais, Facebook Live, na página na internet VOA Português e os nossos programas de rádio. Portanto, amigos ouvintes, continuem sempre com a Voz da América. Eu vou-me despedir. Ramiro Mendes Ramiro, muito obrigado. Peter André Utacamir, abraços. Muito obrigado a todos que nos seguiram. Eu hoje vi que são todos. Continuem connosco
continuem com a voz da América. Olha, uma notícia da última hora que está a chegar: Biden acaba de ultrapassar Trump na Pensilvânia. Portanto, está tudo muito mal para Donald Trump. Um abraço a todos, não se esqueçam, tomem cuidado, protejam-se, porque quando se protegem a si, protegem-se também a nós. Portanto, um abraço, boa sorte, bom fim de semana.